percepções espirituais e simbólicas sobre o chamado Ano do Mago surgem de leituras que aproximam o imaginário do tarô, da numerologia e das tradições iniciáticas, e ganham força quando diferentes correntes religiosas e ordens esotéricas utilizam o arquétipo do mago como metáfora para ciclos de início, de consciência e de interiorização do poder criador humano. Em vez de ser entendido como profecia literal, o mago é visto como uma imagem ancestral que atravessa culturas e mitologias, representando a passagem do aprendiz para o agente consciente. Aquele que reconhece sua responsabilidade diante da própria existência e começa a perceber a vida como campo de manifestação de escolhas, intenções e sentidos mais profundos. Quando algumas tradições associam o ciclo do próximo ano ao mago, o que está em jogo é a leitura simbólica de um momento de recomeços e viradas internas, onde a figura do mago surge como ponte entre o invisível e o material, entre a ideia e o gesto, entre o silêncio interior e a palavra que cria realidades. Indicando que toda jornada espiritual começa quando o indivíduo deixa de agir por impulso automático e passa a agir por consciência. No cristianismo místico, ecos desse arquétipo aparecem nas narrativas sobre sabedoria interior e transfiguração simbólica, onde o ato de transformar a própria vida é visto como expressão da graça unida ao esforço humano. A imagem do mago se aproxima da figura do sábio, que reconhece que a verdadeira operação não é exterior, mas acontece no coração e na mente, quando a pessoa reorienta seus desejos, purifica suas intenções e passa a agir com discernimento. Em muitas leituras contemplativas, essa transformação é interpretada como a passagem da imaturidade espiritual para uma etapa de responsabilidade e serviço, lembrando que o conhecimento sem ética não se sustenta e que o poder interior só encontra sentido quando alinhado à compaixão. Nas tradições judaicas de inspiração cabalísticas, a imagem equivalente ao mago aparece na ideia de que o ser humano participa do ato criador ao dar nome às coisas, organizar o caos interior e ordenar a própria vida mediante disciplina espiritual e reflexão constante. A linguagem deixa de ser simples instrumento para tornar-se veículo de consciência, e a vontade é compreendida como força que estrutura a existência. Assim como o mago do tarô permanece entre o céu e a terra, o estudante cabalista é chamado a equilibrar sabedoria e ação, contemplação e responsabilidade, evitando tanto o escapismo quanto o materialismo vazio. Nas correntes esotéricas ligadas ao hermetismo, o mago é associado ao princípio de que tudo o que é exterior reflete estados internos e que a verdadeira mudança começa na reformulação de crenças, hábitos e percepções. Não se trata de magia no sentido fantasioso ou sobrenatural, mas de um processo simbólico, no qual o indivíduo aprende a conhecer seu próprio funcionamento psicológico, as narrativas que moldam seus comportamentos e os condicionamentos que limitam sua liberdade. Muitas ordens discretas utilizam esse arquétipo como ferramenta pedagógica, convidando o iniciado a olhar para si mesmo com honestidade, reconhecendo tanto seus potenciais quanto suas sombras, para então reorientar sua vida de modo mais íntegro. No islamismo místico do sufismo,
embora a figura do mago não apareça com esse nome. A função simbólica se manifesta no caminho do buscador que avança do eu superficial ao eu mais profundo. O derviche, ou o peregrino espiritual, aprende a dissolver ilusões do ego e a transformar suas paixões em consciência e serviço. O momento equivalente ao arquétipo do mago é o instante em que o buscador percebe que o movimento exterior só tem sentido quando nasce de um alinhamento interior, e que o verdadeiro poder não está no domínio do mundo, mas no domínio de si mesmo. Em tradições orientais, como no hinduísmo e no budismo esotérico, o sentido simbólico do mago ressoa na figura do yogi ou do bodhisattva, que desperta para a responsabilidade do próprio caminho. A prática meditativa revela que pensamentos e emoções moldam a experiência da realidade e que o trabalho espiritual não consiste em fugir do mundo, mas em agir nele com lucidez. O arquétipo do mago aparece então como a passagem do estado de dispersão mental para a presença consciente, onde cada gesto, palavra e decisão passa a carregar intenção e significado. Nas ordens iniciáticas ocidentais, como fraternidades herméticas e escolas rosacruzes, esse arquétipo ele é apresentado como a primeira grande chave do caminho interior. Ele simboliza o momento em que o estudante compreende que a tradição não entrega poder pronto, mas oferece instrumentos para que cada pessoa construa sua própria ponte entre o invisível e o cotidiano. O mago é aquele que aprende a observar, a estudar símbolos, a disciplinar a mente e a colocar em prática aquilo que compreende, evitando tanto o fanatismo quanto o ceticismo vazio. Não é uma figura de dominação, mas de responsabilidade ética e discernimento espiritual. Em muitas leituras contemporâneas, a associação do ciclo vindouro ao mago não se refere a previsões deterministas ou a promessas de milagres coletivos. Ela sugere, antes, uma atmosfera simbólica que convida à autorreflexão, ao início de novos projetos de vida, a revisão de padrões repetidos e a busca por coerência entre pensamento e ação. Esse sentido é partilhado por psicólogos junguianos, que veem o mago como um arquétipo relacionado à consciência criativa, a capacidade de dar forma à experiência e de transformar crises em oportunidades de crescimento interior. O mago representa a etapa em que o indivíduo deixa de se perceber como vítima absoluta das circunstâncias e passa a reconhecer seu papel ativo na construção do próprio destino. Em diferentes religiões, mesmo quando a imagem do mago não aparece de forma explícita, o tema do início consciente, do despertar da responsabilidade e da união entre saber e agir se repete em narrativas de conversão interior, de descoberta de vocação espiritual e de renascimento simbólico. Nos mitos de heróis e santos, o momento do chamado e da decisão corresponde a esse arquétipo, marcando a transição entre a vida comum e a jornada de transformação. Nas ordens secretas, o mago surge como metáfora ritual do primeiro portal, o ponto em que o estudante deixa para trás a inconsciência e aceita trilhar um caminho de autoconhecimento, guiado por disciplina, estudo e silêncio interior. Ao observar essas convergências, percebe-se que a ideia de um ano associado ao mago não é sobre superstição literal, mas sobre a maneira como comunidades espirituais interpretam tempos de mudança e renovação. O mago funciona como um espelho simbólico que convida cada pessoa a perguntar que tipo de vida deseja construir, que hábitos precisam ser abandonados, que capacidades precisam ser desenvolvidas e como transformar a intenção em prática concreta. Ele recorda que a transformação coletiva começa em processos individuais
de consciência e que nenhuma tradição espiritual autêntica separa poder de responsabilidade, nem conhecimento de ética. Assim, quando correntes espirituais falam do próximo ciclo como um tempo do mago, estão evocando a imagem de um começo profundo, de uma travessia interior que convoca a maturidade, a criatividade e a lucidez. Religões, escolas místicas e ordens iniciáticas se encontram nessa ideia ao compreender que toda transformação verdadeira nasce dentro e se expressa por meio de escolhas, atitudes e compromissos. O mago deixa de ser personagem distante e passa a ser símbolo da capacidade humana de integrar fé, razão, imaginação e ação consciente, abrindo um caminho em que a espiritualidade se traduz em vida vivida com propósito.